Fala rapaziada, sejam bem-vindos a Fly Geral e no vídeo de hoje a gente vai passar tudo sobre o mercado da bola, né? A resposta do Flamengo em relação ao Besiktas sobre a proposta pelo Léo Pereira, vamos falar sobre o Luiz Henrique e também sobre o Thiago Almada e a situação do Lohan, que desperta sim o interesse de clubes do exterior. Em relação à nossa base, Flamengo foi tricampeão em cima do Vasco no último sábado na Brasil Soccer Cup Sub-16, com números expressivos em relação a gols e com um jogador sendo artilheiro e também com o melhor técnico do torneio. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixe seu like e se inscreva na Fly Geral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, falando sobre mercado da bola, a situação tanto do Léo Pereira quanto do Luiz Henrique e também do Thiago Almada. Vamos começar pelo Almada, que é o jogador que desperta a maior apreensão entre os torcedores do Flamengo, e a informação é a seguinte: segundo o jornalista Bruno Lemos, hoje será feita uma reunião decisiva, né, por videoconferência com o empresário do Almada e o José Boto. E somente para acertar realmente os últimos detalhes, né? O jogador ainda está de férias, a informação que foi passada é que ele chegaria nessa terça-feira no Rio de Janeiro, mas a princípio ele tem aquelas férias, né, prometidas pelo Atlético de Madrid, e essas férias seriam até o dia 5 de agosto. Mas a verdade é a seguinte: o Flamengo está costurando aí uma compra de 60% do passe do atleta, está realmente tudo encaminhado e hoje será provavelmente batido o martelo, né, e sacramentado os últimos detalhes para o meio-campo poder servir o time rubro-negro, e será um jogador fundamental a princípio nessa temporada, se ele jogar próximo pelo menos do que ele jogou no Botafogo. Até porque quando a gente não tem o Arrascaeta, a gente depende do Samuel Lino, que geralmente está indo bem na posição do Arrascaeta, mas o Almada é aquele cara que sim poderá substituir com bastante destreza a ausência aí do Arrascaeta. Então, a princípio, hoje será batido o martelo em relação ao Almada, e ele não está no Rio de Janeiro, pelo menos são as informações que chegam pra gente, ok? Em relação ao Léo Pereira, segundo o Globo Esporte, o Flamengo recusou a proposta, né? O zagueiro que bateu o recorde aí do Juan em relação a gols marcados, um zagueiro que começou muito mal no Flamengo, mas hoje em dia, conforme todos puderam ver, ele conseguiu carimbar a sua passagem para a Copa do Mundo. Não teve oportunidade na Copa do Mundo, mas é aquele zagueiro que qualquer clube no Brasil e, quiçá, no mundo inteiro gostariam de contar, porque é um jogador muito moderno, sabe sair jogando, né? A gente vê a diferença quando tá o Vitão, não que o Vitão seja mau jogador, mas quando o Vitão está em campo, a gente sente a dificuldade em relação à saída de bola, o que não acontece nem com o Léo Ortiz, nem com o Léo Pereira, nem com o Danilo. Mas, assim como aconteceu com o Léo Pereira, né, que começou mal no Flamengo, depois melhorou a ponto de ser fundamental nesse time, eu acredito que o Vitão, provavelmente daqui a um tempo, também será esse jogador importantíssimo. Em relação ao Léo Pereira, a proposta do Besiktas, recusada pelo Flamengo, foi de em torno ali de 10 milhões de euros, dá mais ou menos uns 60 milhões de reais, 59 milhões de reais. Esse é o valor que o Flamengo recusou. E também, galera, o Léo Pereira já bateu na tecla várias vezes falando que não gostaria de jogar em algum clube que não proporcionasse a ele disputa de títulos. O Flamengo é esse clube que ele disputa títulos, que ele está feliz. Ele já falou, o empresário dele mesmo já falou, se for somente por dinheiro, o Léo Pereira ficará. Somente se aparecer uma proposta de um clube que dispute títulos, um clube europeu que ele saiba que irá chegar e ter a chance de levantar taças, aí sim teria uma chance de sair. Mas se não for um clube que dispute tudo, igual o Flamengo, ele prefere ficar no rubro-negro e tá certo. E segundo o Globo Esporte, o Flamengo já está costurando uma renovação de contrato com aquela famosa valorização salarial. Em relação ao Luiz Henrique, o que o Zenit quer é em torno de uns 30 milhões de euros. E o Flamengo não tem essa condição de pagar 30 milhões de euros após a negociação com o Lucas Paquetá, com o Almada, mas o Zenit também quer reforços, né? Então o Flamengo enxerga que caso tenha uma chance de trazer o Luiz Henrique, dando algum jogador e pagando ali um valor financeiro, uma diferença financeira que não seja muito alta, tá? O Plata é esse jogador que interessa ao Zenit, mas o Flamengo tem interesse em negociar o Plata? Não, não tem interesse em negociar o Plata. Plata foi um dos melhores jogadores nossos que a gente concedeu para a Copa do Mundo, jogando pela equipe do Equador.
né? Porque o restante dos jogadores, eles foram bem, como foi o caso aí do Varela, mas o Plata realmente arrebentou lá na seleção do Equador, tá bastante valorizado, e eu, Pedro Felipe, enxergo que seria um péssimo negócio mandar o Plata dar um dinheiro para receber o Luiz Henrique, apesar do Luiz Henrique encaixar muito bem nesse time do Flamengo, tá? Eu acho que mandando o Carrascal, que não está muito bem no time rubro-negro, aí sim poderia dar negócio, mas a gente não sabe se o Zenit aceitaria o Carrascal e mais uma compensação financeira. Então, em relação ao mercado da bola, é essa a situação, ok? É isso. Se vocês tiverem alguma observação para colocar, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Se é uma loucura muito grande o Flamengo tentar também a contratação do Luiz Henrique após a provável chegada do Almada e a chegada do Paquetá, porque se a gente colocar na ponta do lápis Almada e Lucas Paquetá, dá mais ou menos uns 80 milhões de euros, né? Porque o Paquetá, no final das contas, custou mais ou menos uns 50 milhões de euros. E o Almada provavelmente custe em torno ali de uns 25 milhões de euros, no máximo uns 30, com comissão, com metas a serem batidas. É isso sobre o mercado da bola. Se quiserem alguma novidade, fiquem ligadinhos aqui na Fly Geral, porque qualquer atualização a gente traz para os senhores. Brasil Soccer Cup, Mengão se sagrou tricampeão e, lógico, em cima de quem? Do nosso maior freguês, do Vasco da Gama. E a gente vai falar também sobre o Lohan, que é um jogador origem da nossa base rubro-negra, né? Tem as origens ali no Ninho do Urubu. Vamos começar falando sobre o Lohan, que a cada partida, né, depois desse meio do ano, tanto na intertemporada quanto também na volta do Campeonato Brasileiro, né, na partida ali amistosa em relação ao Olímpia, né, tá desempenhando um bom papel. E o Flamengo, né, se não aproveita os jogadores da base, geralmente o Flamengo negocia. E o Lohan é esse jogador que está novamente despertando o interesse de vários clubes europeus, né? É o que eu falo sempre. Se a gente pegar jogadores da base e a gente conseguir oportunidades para eles no time de cima, no time profissional, aí, meu camarada, o jogador ele consegue desempenhar um papel melhor do que na base, porque ao lado dele terão várias estrelas, vários jogadores já consagrados, experientes no time profissional. E quando você chega nos comentários e fala, poxa, mas no time sub-20 não tem ninguém que presta, no time sub-17 não tem ninguém que presta, galera, tem vários jogadores que prestam. Em primeiro lugar, nenhum time sub-20 subiu todos os jogadores para o time profissional, isso não existe. Geralmente, a base, ela cede de um time de 11 jogadores, ela cede 2 ou 3 jogadores. É isso que vem acontecendo com todos os clubes do Brasil e no Flamengo não é diferente. Então a gente não pode exigir que todos os jogadores do sub-20 sejam jogadores ali puxados para o time de cima. Mas um ou outro a gente sempre tem condições de puxar. E graças a Deus, o Leonardo Jardim, também graças à Copa do Mundo, né, ele teve que puxar esses jogadores do time da base para o time profissional. E como foi o caso do Daniel Thuram, como foi o caso do Lohan, como foi o caso, né, do Joshua, como foi o caso do lateral Johnny, colocando do lado de grandes feras, os moleques conseguem subir o seu próprio nível, como aconteceu. Então, às vezes falta oportunidade no time profissional para esses jogadores da base, tanto para valorizar o jogador, quanto também para a gente aproveitar e ter ganhos técnicos com eles dentro de campo, como foi o caso principalmente do Johnny, lateral esquerdo. Então, em relação ao Lohan, né, é esse jogador aí que desperta o interesse de clubes europeus e a janela está se abrindo em relação a esse mercado do meio do ano. Vai fechar só daqui a um tempo. E o Lohan, sim, ao meu ver, tem condições de ser negociado, colocar dinheiro nos cofres rubro-negros, ou até mesmo o técnico Leonardo Jardim aproveitar ele como centroavante. Enxergo ele como um bom centroavante para, no caso ali do Pedro não ter condições de jogar, a gente colocar ou o Alacian, que foi muito bem na última partida, principalmente naquele lance onde a gente foi garfado contra o time do São Paulo, porque no meu ponto de vista o lance não estava em impedimento e o Alacian mandou muito bem e poderia ter se consagrado na vitória do Flamengo, né? O que não aconteceu por, na minha opinião, um erro da arbitragem. Mais um erro, né? A gente já está acostumado com vários erros, como foi o caso também da mão dentro da área, que se fosse pro Palmeiras, acredito eu que a arbitragem, ela daria o pênalti, o VAR chamariam até o ministro da Justiça para ajudar o Palmeiras. Em relação ao Brasil Soccer Cup, Mengão foi campeão em cima do Vasco, nosso eterno freguês, e a molecada arrebentou demais, galera. A gente tem ali o Davi Fraga,
como um jogador de seleção brasileira e um cara mais importante ali do time sub-16, mas infelizmente ele quebrou o braço, não jogou a semifinal nem a final. Mas mesmo desfalcado, o Flamengo conseguiu vencer o Palmeiras na semifinal e o Palmeiras tem uma base forte e vencemos na final nos pênaltis o Vasco por 4-1. No tempo normal foi 1-1, Flamengo marcando 31 gols na competição e sofrendo apenas 4. Assim como o nosso sub-14 venceu a Brasil Soccer Cup, o nosso sub-16 também venceu. E muita felicidade, né, da nação rubro-negra. O Flamengo era bicampeão, o Vasco era bicampeão. E o Vasco também tem uma grande base, cara. A base do Vasco é muito forte, diferentemente do time profissional, né? O time profissional do Vasco sempre nos dá alegrias, perdendo a maioria dos jogos, mas a base do Vasco é bem complicada. Foi um jogo muito difícil, mas no final das contas conseguimos vencer nos pênaltis por 4-1 e conquistar o tricampeonato. É isso. Se vocês tiverem alguma observação, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo.